Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, vai ser um vídeo simples, pois eu prometi para vocês nos vídeos anteriores que eu iria fazer um vídeo onde iria compilar da primeira camada até a sexta camada do iceberg das pessoas misteriosas em um único vídeo, para que basicamente todos possam querer ver, caso queiram, ver o vídeo do iceberg das pessoas misteriosas em uma talagada só, sem precisar de apresentações, encerramentos e nenhum tipo de travada, para que basicamente todos vejam tudo de uma vez. Então, está aqui o vídeo, então dê um like, se inscreva no canal e é isso, gente. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei fazer um vídeo que pra mim é muito especial, que é o iceberg das pessoas misteriosas. Esse iceberg cataloga pessoas com histórias, identidades e motivos desconhecidos para terem chegado a essas situações sem explicações. E mesmo sendo um grande mistério, essas pessoas tiveram um papel muito importante para a história da humanidade. Então, sem mais enrolações, vamos para o iceberg, começando primeiro com a camada 1. O assassinato de Notorious Big, nome real Christopher Wallace, é um dos casos mais famosos e misteriosos da história do rap. Notorious Big foi assassinado em 9 de março de 1997 em Los Angeles após sair de uma festa. Um homem em um carro preto atirou várias vezes, matando o rapper aos 24 anos. O crime nunca foi resolvido, mas as principais suspeitas envolvem Suge Knight, chefe da Death Row Records, ex-policiais da LAPD, e o suposto atirador Amir Muhammad. Acredita-se que o assassinato esteja ligado à rivalidade entre as costas leste e oeste do rap e ao homicídio de Tupac Shakur meses antes. O rapper Tupac Shakur foi assassinado em 7 de setembro de 1996 em Las Vegas após ser baleado várias vezes dentro de um carro. Durante muitos anos, o caso ficou sem solução, cercado por teorias e mistérios. Mas, recentemente, as investigações apontaram um suspeito principal, Dwayne Keith D. Davis, que era um ex-membro da gangue Southside Crips e foi preso em 2023, acusado de planejar o assassinato de Tupac. Segundo o próprio Keith D., em depoimento e entrevistas anteriores, ele estava no carro de onde os tiros foram disparados contra Tupac e o atirador teria sido seu sobrinho Orlando Anderson, que também fazia parte da mesma gangue. Anderson morreu em 1998 em outro tiroteio. Yasuki foi um homem africano que vivia no Japão no final do século XVI e se tornou o primeiro samurai negro da história. Ele chegou ao país em 1579 com missionários jesuítas e rapidamente chamou a atenção por sua aparência e força. O poderoso senhor feudal Oda Nobunaga ficou impressionado com ele e o tomou sob sua proteção, o libertou e o nomeou como um samurai, um feito extraordinário para um estrangeiro da época. Yasuki participou de batalhas ao lado de Nobunaga e era tratado com respeito por ele. Após a morte de Nobunaga em 1582, Yasuki foi capturado por forças inimigas e sua vida depois disso permaneceu um mistério. Mesmo assim, sua história se tornou lendária como um símbolo de lealdade, coragem e quebra de barreiras culturais. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro elétrico e físico sérvio-croata, nascido em 1856 e naturalizado americano. Ele é considerado como um dos maiores gênios da história da ciência e da tecnologia. Nikola Tesla foi um inventor e cientista genial, criador da corrente alternada e de muitas tecnologias modernas. Ele é cercado por mistérios como projetos secretos, invenções desaparecidas e teorias de que tentou transmitir energia sem fio ou até se comunicar com extraterrestres. Sua morte e os documentos confiscados pelo governo aumentaram ainda mais
o mistério em torno de sua vida. O Tankman, ou em português, o Homem dos Tanques, é o nome dado a um homem desconhecido que ficou famoso por enfrentar sozinho uma fileira de tanques do exército chinês durante os protestos da Praça Tiananmen, em Pequim, em 1989. Na imagem icônica, ele aparece carregando sacolas e bloqueando o avanço dos tanques, subindo até mesmo em um deles por alguns instantes. A cena foi filmada e fotografada, tornando-se um símbolo mundial de resistência pacífica e coragem diante a repressão do governo chinês. Até hoje, a identidade e o destino dele são desconhecidos. Há rumores de que ele foi executado, preso ou que conseguiu escapar, mas nada foi confirmado oficialmente. O governo chinês censura qualquer menção ao Tankman e aos protestos de Tiananmen dentro do país. Gregory Rasputin foi um místico e curandeiro russo que viveu entre 1869 e 1916. Ele ficou famoso por sua influência sobre a família imperial russa, especialmente sobre a Cesarina Alexandra, esposa de César Nicolau II, e Rasputin afirmava ter poderes de cura e parecia conseguir aliviar as crises de hemofilia do príncipe Alexei, filho do casal real. Por causa disso, ganhou confiança e proteção da Cesarina, o que gerou ódio e desconfiança entre os nobres e os políticos, que o viam como um manipulador e perigoso. Com o tempo, sua reputação piorou por causa de escândalos, rumores de orgias e corrupção. Temendo sua influência sobre o império, um grupo de nobres o assassinou em 1916. Dizem que ele sobreviveu a veneno e tiros antes de finalmente morrer afogado. Rasputin se tornou uma figura lendária envolta em mistérios, misticismo e teorias da conspiração sobre o fim da monarquia russa. O Assassino do Zodíaco foi um assassino em série norte-americano ativo principalmente na década de 1960 e início da década de 1970, na região de Bay Area, na Califórnia. Ele é famoso por ter matado pelo menos 5 pessoas confirmadas, mas ele próprio alegou ter cometido mais de 30 assassinatos, e por enviar cartas criptografadas e desafiadoras para jornais locais, muitas delas cheias de códigos que até hoje intrigam investigadores amadores e profissionais. Sua identidade nunca foi oficialmente descoberta e ele nunca foi capturado. O caso é um dos mais famosos da história criminológica dos Estados Unidos, justamente pelo mistério em torno de sua identidade e suas imagens enigmáticas e a frieza de seus crimes. Jack o Estripador foi um assassino em série ativo em 1888 em Londres, mais especificamente no bairro de Whitechapel. Ele é famoso por matar e mutilar mulheres, principalmente prostitutas, de forma brutal, deixando pistas macabras que geraram grande medo na população. O caso se tornou lendário porque nunca foi identificado, sua verdadeira identidade permanece desconhecida, seus crimes inspiraram diversas investigações, teorias e obras culturais, e ele enviava cartas supostamente suas para jornais, algumas com assinaturas como Jack o Estripador, aumentando mais o mistério. A Babushka Lady é o nome dado a uma mulher misteriosa que apareceu nas gravações do assassinato do presidente John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas. Ela chamou a atenção porque estava filmando o que acontecia na Dealey Plaza, aparentemente com uma câmera de filme, e usava um lenço na cabeça típico do estilo babushka, que nas palavras russas significa vovó. O mistério é que, apesar de muitas tentativas de identificá-la e recuperar a sua filmagem, ninguém conseguiu localizar seu filme. Acredita-se que sua gravação poderia conter informações importantes sobre o assassinato, talvez oferecendo outra perspectiva sobre o atirador ou a sequência de tiros. Até hoje, a identidade de Babushka Lady e o paradeiro de seu filme permanece desconhecido.
D.B. Cooper é o pseudônimo de um homem que, em 24 de novembro de 1971, sequestrou um avião comercial da Northwest Orient Airlines nos Estados Unidos. Ele reivindicou um resgate de $200 mil, liberou os passageiros e, em seguida, saltou de paraquedas do avião em voo sobre o estado de Oregon. O caso é famoso porque Cooper nunca foi capturado e sua identidade permanece desconhecida. Ele se tornou uma lenda do crime nos Estados Unidos, inspirando as investigações da FBI, teorias e muitas especulações. Até hoje, é considerado um dos maiores mistérios da aviação e do crime americano. Aleister Crowley foi um ocultista, místico, escritor e praticante de magia britânica, conhecido por seu papel polêmico no desenvolvimento do ocultismo moderno. Ele se autodenominava a Grande Besta 666 e ficou famoso por desafiar convenções sociais e religiosas de sua época. Crowley fundou a filosofia religião chamada Telema, cujo o princípio central é fazer o que tu queres há de ser o todo da lei, incentivando a busca pela verdadeira vontade de cada indivíduo. Ele também escreveu inúmeros livros sobre magia, tarot, astrologia e espiritualidade esotérica, influenciando grupos ocultistas posteriores e a cultura popular, incluindo música e literatura. Apesar de sua fama, ele era uma figura controversa associado a escândalos sociais, drogas, práticas ritualísticas consideradas extremas. Hoje, ele é lembrado tanto como um visionário do ocultismo, quanto como um personagem excêntrico da história da humanidade. Anastácia Romanov foi a filha mais nova de César Nicolau II, o último imperador da Rússia, e da cesarina Alexandra. Ela fazia parte da família Romanov, que governou a Rússia por mais de 300 anos. Anastácia cresceu na opulência do Palácio Imperial, mas sua vida mudou drasticamente com a Revolução Russa em 1917. Após a abdicação de seu pai, a família foi mantida em cativeiro pelos bolcheviques. Em 1918, Anastácia e sua família foram assassinados em Ekaterimburgo. No entanto, seu destino gerou muitas lendas. Rumores e impostores afirmaram que ela havia sobrevivido, o mais famoso sendo Anna Anderson, que alegava ser a Anastácia. Hoje, graças a análises de DNA, sabe-se que Anastácia morreu com sua família em 1918 e sua história se tornou um símbolo de mistério, tragédia e fascínio histórico. A história gira em torno de um trecho de bastidores da estreia do filme The Circus, de Charlie Chaplin, nos anos de 1928, que apareceu num DVD extra. Nesse trecho aparece uma mulher que parece estar segurando algo fino e escuro junto ao ouvido. Muitos viram isso como um telefone celular em plena década de 1920. O cineasta norte-irlandês George Clark divulgou o vídeo com a legenda de que talvez fosse um viajante do tempo, alguém que veio do futuro e aparece nessa filmagem antiga, mas nada comprova de que realmente seja um viajante do tempo usando um aparelho moderno. O Homem da Máscara de Ferro é uma figura histórica envolta em mistérios na França do século XVII. Ele era um prisioneiro desconhecido mantido sob forte vigilância durante o reinado de Luís XIV. O detalhe mais famoso é que ele usava uma máscara que, segundo relatos, seria de ferro, embora alguns digam que era de veludo, e ninguém sabia sua identidade. Várias teorias surgiram dizendo que poderia ser o irmão gêmeo do rei, um príncipe rival ou um nobre traidor, mas nenhuma dessas teorias foi confirmada.
Spring-Heeled foi uma figura lendária que surgiu na Inglaterra no século XIX, conhecida por suas aparições misteriosas e assustadoras. Ele ficou famoso por supostamente atacar pessoas, principalmente mulheres, em Londres e arredores. Entre as décadas de 1830 e 1880, as testemunhas descreviam Jack como um homem alto e magro, com olhos brilhantes, garras afiadas e a capacidade sobrenatural de dar saltos enormes, o que lhe rendeu o nome Spring-Heeled, que em português pode significar calcanhares de mola. Diziam também que ele soltava chamas pela boca e usava uma espécie de capa ou roupa apertada metálica. Apesar de vários relatos e histerias populares, nunca foi comprovado que ele realmente existiu. Muitos acreditam que ele era apenas um homem mascarado, um farsante ou várias pessoas imitando o mito. Mesmo assim, Spring-Heeled se tornou uma das lendas urbanas mais duradouras da era vitoriana. Selene Delgado foi uma figura que se tornou famosa por um mistério da televisão mexicana. Tudo começou quando, nos anos 80, o canal Televisa exibiu repetidamente anúncios dizendo que Selene Delgado Lopes estava desaparecida, com sua foto e uma mensagem pedindo ajuda para encontrá-la. O estranho é que ninguém parecia conhecer essa mulher. Não havia registros oficiais, familiares, nem reportagens confirmando o seu desaparecimento. Décadas depois, o caso voltou à tona na internet. Algumas pessoas descobriram que o perfil de Selene Delgado aparecia automaticamente como amiga no Facebook, o que alimentou teorias conspiratórias dizendo que ela seria uma criação do governo, uma pessoa inexistente usada para vigiar cidadãos ou um experimento social. Na realidade, Selene Delgado provavelmente nunca existiu. Acredita-se que o anúncio original tenha sido um erro ou uma parte de uma antiga campanha de testes na TV, e o fenômeno no Facebook foi apenas um bug da plataforma. O Berserker da Ponte de Stamford foi um guerreiro viking solitário não identificado que durante a Batalha de Stamford Bridge em 1666 defendeu uma ponte de madeira contra o exército anglo-saxão do rei Harold. Ele conseguiu deter o exército por um tempo considerável, matando cerca de 40 soldados ingleses antes de ser derrotado por um ataque traiçoeiro por baixo da ponte. Este ato heróico foi um dos últimos feitos notáveis da era viking, que terminou logo após a batalha. A bravura do guerreiro foi imortalizada nas crônicas, embora seu nome seja desconhecido. Madeleine McCann foi uma menina britânica que desapareceu em 3 de maio de 2007, quando tinha apenas 3 anos de idade, durante uma viagem de férias com a família em Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. Seus pais, Kate e Gary McCann, estavam jantando em um restaurante próximo enquanto ela e os irmãos dormiam no quarto do resort. Quando voltaram, perceberam que Madeleine havia desaparecido. O caso ganhou enorme repercussão mundial, gerando uma das maiores buscas internacionais por uma criança desaparecida na história. Ao longo dos anos, várias teorias e suspeitos surgiram, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. Em 2020, a polícia alemã apontou um novo suspeito, Christian Bruckner, um criminoso sexual alemão. Mas até hoje Madeleine nunca foi encontrada e o caso permanece sem solução definitiva. Fulcanelli é o nome misterioso atribuído a um suposto alquimista francês do século XX, cuja verdadeira identidade nunca foi confirmada. Ele é conhecido principalmente por 2 livros, que são O Mistério das Catedrais, de 1926, e As Moradas Filosofais, de 1930, que exploraram simbolismos ocultos na arquitetura gótica e nas artes, relacionados à alquimia e à transmutação espiritual. Acredita-se que Fulcanelli teria sido um mestre alquimista capaz de transformar metais em ouro e alcançar a imortalidade através da grande obra. Seu discípulo mais famoso, Eugene Kenslet, afirmou
ter recebido instruções diretamente dele, inclusive após sua suposta morte, o que alimentou rumores de que Fulcanelli teria rejuvenescido misteriosamente. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem ele foi. Teorias sugerem que poderia ter sido um pseudônimo coletivo de vários ocultistas, ou mesmo uma identidade secreta de Cancellate, ou de outro cientista da época, como o Jean Julian Champney. Chip-chan é o apelido de uma mulher misteriosa da Coreia do Sul, ou possivelmente do Japão, que ficou conhecida na internet por transmitir ao vivo durante anos imagens de si mesma dentro de seu apartamento. Essas transmissões mostravam ela dormindo por longos períodos, acordando, andando pelo quarto e às vezes escrevendo mensagens estranhas em coreano ou japonês. O conteúdo parecia confuso e muitas vezes perturbador. Chip-chan afirmava que estava sendo vigiada e controlada por um policial chamado P, que teria implantado um chip eletrônico em seu corpo para monitorar e manipular seus pensamentos. Ela dizia viver sob constante vigilância e medo, o que levou muitos a acreditarem que ela sofria de algum tipo de transtorno mental ou paranoia extrema. Apesar das especulações, nunca houve confirmação oficial sobre sua identidade, saúde mental ou situação real. E as transmissões acabaram se tornando um mistério da internet debatido em fóruns como 4chan e o Reddit. Gregory Villeme foi uma criança francesa de 4 anos cujo assassinato foi em 1984 se tornou um dos casos criminais mais misteriosos e comentados da França. Ele foi encontrado morto no rio Vologne, nos Vosgos, amarrado e com sinais de afogamento. O crime ficou conhecido como o caso Gregory. O caso ganhou grande notoriedade porque antes e depois do assassinato, a família Villeme recebia cartas e ligações anônimas ameaçadoras de alguém que parecia conhecer detalhes íntimos da família. Diversas pessoas da família foram suspeitas ao longo dos anos, incluindo a mãe, Christine Villeme, e o primo Bernard Laroche, mas nenhum culpado foi definitivamente identificado. Até hoje, o assassinato de Gregory Villeme permanece sem solução, cercado de intrigas familiares, erros policiais e teorias conspiratórias, sendo considerado um dos maiores mistérios criminais da França. A Agente 355 foi uma espiã misteriosa que atuou durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Seu nome verdadeiro nunca foi descoberto, sendo o 355 apenas um código usado pelo Cooper Ring, uma rede secreta de espionagem criada por George Washington para coletar informações sobre o exército britânico. Ela teria sido uma mulher americana leal aos patriotas, infiltrada entre os apoiadores britânicos em Nova York. Supostamente forneceu informações valiosas que ajudaram na captura do espião britânico Major John André e na exposição da traição do general Benedict Arnold. Seu destino é incerto. Há relatos de que ela foi presa pelos britânicos e morreu em um navio prisão grávida, mas isso nunca foi confirmado. Até hoje, a identidade da Agente 355 permanece um dos maiores mistérios da espionagem americana. John Titor foi um nome usado por um suposto viajante do tempo que surgiu na internet no início dos anos 2000. Entre 2000 e 2001, ele apareceu em fóruns online dizendo vir do ano de 2036, afirmando ser um soldado dos Estados Unidos em uma missão para recuperar um antigo computador IBM 5100, necessário para resolver problemas de software no futuro. Titor descreveu um futuro sombrio com uma guerra civil nos Estados Unidos por volta de 2004, que levaria à Terceira Guerra Mundial em 2015. Ele também compartilhou detalhes sobre sua máquina do tempo e respondeu perguntas dos internautas, ganhando grande atenção. Apesar de muitas de suas previsões nunca terem se concretizado, John Titor se tornou uma lenda na cultura da internet, misturando ficção científica, mistério e teoria da conspiração. Até hoje, sua verdadeira identidade, ou se era apenas uma farsa elaborada, nunca foi confirmada.
Jimmy Hoffa foi um influente líder sindical americano conhecido principalmente por seu papel como presidente do Teamsters, um dos maiores sindicatos de trabalhadores dos Estados Unidos. Ele ganhou destaque defendendo os direitos dos trabalhadores e negociando acordos favoráveis, mas também se envolveu em atividades criminosas, incluindo vínculos com a máfia. Hoffa desapareceu misteriosamente em 1975 e seu desaparecimento nunca foi oficialmente resolvido, gerando inúmeros rumores e teorias sobre o seu destino. Ele se tornou um ícone cultural como símbolo de desaparecimentos misteriosos ligados ao crime organizado. As Crianças Verdes de Woolpit são um misterioso caso folclórico da Inglaterra medieval, provavelmente do século XII. De acordo com relatos, duas crianças, um menino e uma menina, apareceram na vila de Woolpit, em Suffolk, com pele esverdeada, falando com uma língua desconhecida e vestindo roupas estranhas. Elas afirmavam ter vindo de um lugar chamado St. Martin's Land, que supostamente ficava no subsolo ou em outra dimensão. A menina sobreviveu, aprendeu inglês e contou sua história, enquanto o menino morreu pouco depois. Acredita-se que elas não suportavam alimentos normais no início e só conseguiam comer feijão. O mistério permanece, já que não há registros contemporâneos confiáveis que expliquem o fenômeno. Caspar Hauser foi um jovem alemão que apareceu misteriosamente na cidade de Nuremberg em 1828, afirmando ter vivido toda a sua vida em cativeiro, sem contato com o mundo exterior. Ele tinha cerca de 16 anos e mal sabia falar ou se comportar como uma criança normal da época. Sua origem e história são envoltas em mistérios e há várias teorias. Alguns acreditam que ele era um herdeiro legítimo de uma família nobre que foi escondido para proteger sua vida, enquanto os outros pensam que sua história de cativeiro foi inventada. Caspar Hauser acabou sendo assassinado em 1833 de forma suspeita, mantendo seu mistério até hoje. A Cicada 3301 é um misterioso grupo ou indivíduos que surgiu em 2012, famoso por criar complexos quebra-cabeças de criptografia, códigos e enigmas online que atraíram pessoas ao redor do mundo. Até hoje, a identidade dos criadores permanece desconhecida. Existem várias teorias que alguns acreditam que seja um grupo de hackers, uma organização de inteligência ou até uma sociedade secreta, mas nada foi confirmado oficialmente. Eles se comunicam publicamente apenas através dos enigmas que divulgam, mantendo um ar de anonimato absoluto. Satoshi Nakamoto é o pseudônimo da pessoa ou grupo de pessoas que criou o Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo, em 2008. Ele também desenvolveu o blockchain, a tecnologia que registra todas as transações de forma segura e descentralizada. Pouco se sabe sobre Satoshi. Ninguém sabe sua verdadeira identidade, nacionalidade ou se é uma única pessoa ou um grupo. Em 2010, ele desapareceu da internet, deixando apenas o código do Bitcoin e mensagens técnicas. Até hoje, sua identidade permanece um mistério e ele é uma das figuras mais enigmáticas do mundo da tecnologia e das finanças. E caso ele seja realmente desvendado, ele é provavelmente também uma das pessoas mais ricas do mundo. O Homem de Taured é um misterioso caso de suposto desaparecimento inexplicável que teria acontecido nos anos de 1950 ou 1960. As datas variam conforme os relatos. A história diz que um homem chegou ao aeroporto de Tóquio com um passaporte e documentos de identidade de um país chamado Taured, que não existia no mundo real. Ele parecia confuso quando as autoridades japonesas tentaram explicar que Taured não estava em nenhum mapa. Ele também tinha carimbos de passaporte de viagens anteriores que pareciam legítimos, e sua história soava convincente. Segundo alguns relatos, ele foi levado a um quarto de hotel sob supervisão, mas na manhã seguinte ele desapareceu misteriosamente sem deixar rastros.
junto com todos os seus documentos. O caso é considerado um mistério inexplicável ou até um exemplo de anomalia temporal / alternativa na literatura de mistérios e teorias de mundos paralelos, mas não há registros oficiais que confirmem a veracidade completa da história. E pelo que eu sei, já foi desvendado que esse cara não passava de um farsante tentando passar a perna no pessoal. O Homem do Machado de Nova Orleans foi um assassino em série ativo no século XIX em Nova Orleans, Estados Unidos. Famoso por atacar pessoas com um machado, ele ficou conhecido por seus crimes brutais, especialmente porque atacava estranhos de forma repentina e muitas vezes sem motivo aparente. Os detalhes sobre sua identidade permanecem obscuras e ele se tornou uma figura quase lendária do crime violento da época, lembrado mais pelo medo que causava do que por registros precisos de suas ações. El Dorado é uma lenda sul-americana sobre uma cidade ou um rei de imensa riqueza coberta de ouro. A história começou com relatos de exploradores espanhóis no século XVI que ouviram falar de um rei indígena que cobria o corpo com pó de ouro e depois se banhava em um lago sagrado conhecido como o Homem Dourado. Daí o nome El Dorado. Com o tempo, a lenda evoluiu. Deixou de ser sobre um homem e passou a descrever uma cidade inteira feita de ouro, supostamente escondida em algum lugar da Amazônia ou nos Andes. Diversas expedições foram organizadas para encontrá-la, especialmente por conquistadores como Francisco Orellana e Sir Walter Raleigh, mas nenhum teve sucesso. Hoje, El Dorado é visto como um símbolo da busca humana por riquezas e utopias inalcançáveis, mais mito do que realidade. Le Loyon, também chamado de Le Loyonnais, foi um homem misterioso visto principalmente na floresta de Saint-Sulpice, na Suíça, entre 2000 e 2010. Ele se destacou por sempre usar um traje militar antigo ou camuflado por completo, incluindo uma máscara e luvas e capuz, de modo que ninguém conseguia ver seu rosto. Le Loyon era extremamente reservado, nunca interagindo com quem o avistava, apenas caminhando pela floresta ou observando as pessoas à distância. Sua presença causava alarme e curiosidade entre os moradores locais, levando boatos e teorias sobre quem ele realmente era. Alguns sugeriam que ele era um ex-militar, eremita ou até uma figura com intenções perigosas, mas nada foi confirmado. Ele desapareceu sem deixar rastros e até hoje sua identidade permanece desconhecida, tornando-se uma espécie de lenda urbana moderna da Suíça, conhecida por seu visual estranho e comportamento silencioso. John Doe 24 foi o nome dado a um homem misterioso encontrado vagando pelas ruas de Jacksonville, Illinois, nos Estados Unidos, em 1945. Ele era surdo, mudo e aparentemente sem memória ou documentos que pudessem identificar quem era. Por não conseguir se comunicar e ninguém reivindicá-lo, foi internado em instituições do estado onde viveu por mais de 30 anos. Durante esse tempo, ele ficou conhecido apenas como John Doe 24, um nome genérico usado para pessoas sem identidade. Com o passar dos anos, tornou-se um símbolo de negligência e do isolamento sofrido por pessoas com deficiência e sem família. Ele morreu em 1993, ainda sem nunca ter sido identificado oficialmente. Sua história chamou a atenção após a publicação de um livro e de um documentário que denunciaram a forma como foi tratado e destacaram a humanidade por trás da sua trágica história. O incidente do Museu Isabella Stewart Gardner ocorreu em 18 de março de 1990. Foi um dos maiores roubos de arte da história. Na madrugada desse dia, 2 homens disfarçados de policiais entraram no museu em Boston, nos Estados Unidos, alegando responder a uma chamada. Eles renderam seguranças, os amarraram e durante cerca de 81 minutos roubaram 13 obras de arte no valor estimado em mais de
500 milhões de dólares. Entre as peças levadas estavam pinturas de Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet, e nenhuma delas jamais foi recuperada. Os responsáveis nunca foram oficialmente identificados. O FBI acredita que os ladrões estavam ligados ao crime organizado de Boston, possivelmente membros da família patriarca, a máfia ítalo-americana, ou de gangues irlandesas locais como a White Bulger. No entanto, ninguém foi condenado e as obras continuam desaparecidas até hoje. O Índio do Buraco foi um último sobrevivente de uma tribo isolada que viveu no estado de Rondônia, no Brasil. Seu nome verdadeiro nunca foi conhecido. Ele ficou famoso por ser o último habitante de seu povo que foi exterminado por fazendeiros e grileiros ao longo das décadas de 1970 e 1980. Ele ganhou o apelido porque fazia grandes buracos dentro de suas ocas, provavelmente com significado ritual ou como armadilhas. Viveu totalmente isolado por cerca de 26 anos, recusando qualquer contato com o mundo exterior, embora a FUNAI o acompanhasse à distância para protegê-lo. O Índio do Buraco foi encontrado morto em 2022 em sua rede, sem sinais de violência. Sua morte marcou o fim de uma etnia inteira, simbolizando a destruição de muitos povos indígenas isolados pela expansão da fronteira agrícola e pelo desmatamento na Amazônia. O criador do Evil Stick é um fabricante desconhecido de brinquedos baratos, provavelmente baseados na China, que produziu o item para marcas genéricas vendidas em lojas de desconto. O Evil Stick ficou famoso por volta de 2014, quando uma mãe em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, descobriu que o brinquedo, vendido como uma varinha mágica infantil, escondia uma imagem assustadora de uma mulher demoníaca com olhos vermelhos e ensanguentados, visível ao rasgar o papel refletido no brinquedo. O produto era distribuído pela empresa chamada Game Industries, ou importado por marcas genéricas. Não se sabe ao certo qual foi o lote que originou o caso específico, e não havia qualquer menção oficial do verdadeiro fabricante ou artista responsável pela imagem. O louco do Gás de Matum foi um misterioso indivíduo, ou possivelmente uma histeria coletiva, responsável por uma série de supostos ataques com gás que ocorreram entre agosto e setembro de 1944, na cidade de Matum, Illinois, nos Estados Unidos. Moradores relataram sentir cheiros adocicados e logo depois apresentarem sintomas como náusea, tontura, dormência e paralisia temporária. Em alguns casos, diziam ter visto uma figura misteriosa, geralmente descrita como um homem alto, vestido de preto e usando um chapéu ou uma máscara. Apesar das dezenas de relatos e investigações policiais, nenhum culpado foi identificado e nenhum gás foi comprovadamente encontrado nas casas. Muitos pesquisadores acreditam que o caso foi resultado de histeria em massa, amplificada pela tensão da Segunda Guerra Mundial e pela cobertura sensacionalista da imprensa. O Conde de Saint-Germain foi uma figura misteriosa do século XVIII conhecida por seu suposto conhecimento em alquimia, ciências, artes e música, além de boatos sobre imortalidade. Ele apareceu em várias cortes europeias, especialmente na França, onde impressionou nobres e reis como Luís XV com sua inteligência e habilidades. Saint-Germain afirmava ter séculos de idade e dizia conhecer figuras históricas de tempos antigos. Era também conhecido por nunca envelhecer visivelmente e por interesse em elixires da vida longa e pedras filosofais. Apesar de relatos de sua morte em 1784, surgiram testemunhos posteriores afirmando que ele teria sido visto em diferentes épocas e lugares, reforçando sua fama de imortalidade e enigmático. Gil Pérez foi um soldado espanhol que se tornou protagonista de uma famosa lenda de teletransporte do século XVI. Segundo a história, ele servia como guarda no Palácio das Filipinas, em Manila,
quando em 24 de outubro de 1593 teria sentido tontura e encostado na parede para descansar. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em México, a mais de 14 mil quilômetros de distância. Confuso, Gil foi preso pelas autoridades locais, pois dizia estar servindo nas Filipinas e afirmava que o governador de lá havia sido assassinado, algo que os mexicanos só descobriram meses depois, quando um navio vindo das Filipinas confirmou o fato. O caso de Gil Pérez é muitas vezes citado como um dos primeiros relatos de teletransporte espontâneo ou viagem no tempo, embora não haja provas históricas concretas. A história é considerada uma lenda urbana ou folclórica, misturando fatos coloniais com elementos sobrenaturais. Green Boots é o apelido dado a um alpinista não identificado que morreu no Monte Everest e cujo corpo permaneceu por muitos anos em uma pequena caverna próxima ao caminho principal usado pelos escaladores rumo ao cume. Ele recebeu seu nome por causa das botas verdes fluorescentes que usava, visíveis para todos que passavam pelo local. Acredita-se que o corpo pertence a Tseyong Payor, um alpinista indiano que morreu em 1996 durante uma grande tempestade que também vitimou outros escaladores. Desde então, o corpo de Green Boots tornou-se um marco sombrio da trilha, servindo tanto como ponto de referência quanto lembrança dos perigos extremos do Everest. Nos anos seguintes, o corpo foi parcialmente deslocado ou coberto por equipes de resgate, mas sua identidade e seu destino exato continuam sendo objeto de mistério e respeito entre os alpinistas. O Menino na Caixa é um nome dado a uma vítima de assassinato não identificada encontrada em 1957 na Filadélfia, Estados Unidos. O corpo de um garoto de cerca de 4 a 6 anos de idade foi descoberto dentro de uma caixa de papelão, nu e com sinais de espancamento. Por décadas, o caso ficou sem solução e o menino foi chamado de The American's Unknown Child, ou em português, a criança desconhecida da América. Muitas teorias surgiram como se ele teria sido vítima de uma família adotiva abusiva, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada por muito tempo. Somente em 2022, por análise de DNA e genealogia forense, o menino foi finalmente identificado como Joseph August Zarelli. Apesar da descoberta da sua identidade, as circunstâncias exatas da sua morte e quem o matou continuam um mistério. O Homem do Hospital Durban é um caso misterioso ocorrido na África do Sul que chamou a atenção pela estranheza das circunstâncias. Em 2019, funcionários do Hospital Eddington, em Durban, notaram um forte mau cheiro vindo do teto. Ao investigarem, descobriram o corpo de um homem em decomposição escondido entre as placas do forro. O mistério ficou ainda maior porque não havia sinais claros de como ele havia chegado lá. O acesso era difícil e perigoso. As autoridades suspeitaram que o homem pudesse ser um paciente desaparecido do hospital, já que um interno havia sumido dias antes, mas a identificação demorou por causa do estado avançado de decomposição. O caso levantou teorias sobre falhas de segurança, negligência e até possibilidades mais estranhas, mas nunca foi completamente explicado. O Paul Toaster foi uma figura misteriosa que durante mais de 70 anos prestou homenagens secretas ao escritor Edgar Allan Poe. Todos os anos, no aniversário de nascimento de Poe, que é 19 de janeiro, um homem vestido de preto aparecia discretamente no cemitério de Baltimore, onde o autor está enterrado, para deixar 3 rosas vermelhas e uma garrafa de conhaque sobre o seu túmulo. A tradição começou por volta da década de 1930 e continuou até 2009, quando o visitante parou de aparecer. Ninguém jamais descobriu sua identidade. Acredita-se que se possa ser mais de uma pessoa, talvez um pai e depois seu filho. O gesto se tornou uma lenda literária e um dos maiores mistérios envolvendo fãs de escritores, simbolizando devoção, respeito e o enigma em torno da vida e morte de Edgar Allan Poe.
Monsieur Shoshaní foi um misterioso sábio judeu que viveu entre cerca de 1895 e 1968. Ninguém sabe ao certo seu nome verdadeiro, origem ou formação. Ele escondia tudo sobre si. Apesar de viver como um andarilho, com uma aparência descuidada e sem bens, ele é considerado como um gênio. Dominava Talmud, filosofia, matemática, ciências e várias línguas. Ele foi mestre de grandes pensadores como Elie Wiesel e Emmanuel Levinas, que o descreveram como um homem de inteligência extraordinária. Shoshaní viveu em países como França, Israel e Uruguai, onde morreu e foi enterrado. Sua lápide, paga por Wiesel, diz sua origem e sua vida permanecem seladas em enigma. Até hoje, sua identidade real e seus escritos continuam a ser estudados, mantendo viva a aura de mistério em torno desse mestre enigmático. O Grave Robbing for Moron Guys é o apelido dado a um jovem que aparece em uma fita VHS misteriosa chamada Grave Robbing for Moron Guys, ou em português, roubando túmulos para idiotas, que circula na internet desde os anos de 1990. No início, um rapaz mascarado e de fala confusa explica de forma quase instrutiva como desenterrar cadáveres, falando sobre ferramentas, técnicas e o que fazer com os ossos. O tom é tão estranho que ficou difícil de saber se era uma encenação, uma brincadeira macabra ou algo real. A origem do vídeo, o nome do jovem e as circunstâncias da gravação nunca foram confirmadas. Alguns acreditam que foi feito como uma piada mórbida entre adolescentes. Outros pensam que o rapaz realmente estava envolvido em profanação de túmulos. Até hoje, a identidade do Grave Robbing for Moron Guys permanece desconhecida. Shanti Devi foi uma indiana nascida em 1926 em Delhi, conhecida mundialmente por afirmar desde pequena que se lembrava claramente de sua vida anterior. Desde os 4 anos, ela dizia que sua vida passada se chamava Ludi Devi, morava em Mathura e tinha morrido pouco depois de dar à luz a um filho. As lembranças de Shanti Devi incluíam detalhes específicos sobre a cidade, a casa e o marido de sua vida antiga. Informações que foram posteriormente verificadas como verdadeiras por uma investigação conduzida na década de 1930, inclusive por uma comissão formada pelo líder indiano Mahatma Gandhi. O caso de Shanti Devi se tornou um dos relatos mais famosos de possíveis reencarnações documentados no século XXII, sendo estudado por pesquisadores e espiritualistas até hoje. A Mulher da Oslo Plaza é um nome dado a uma mulher misteriosa encontrada morta em 3 de junho de 1995 em um quarto do hotel Oslo Plaza, na Noruega. Ela havia se registrado sob o nome de Jennifer Fairgate e usava documentos falsos de origem belga. Ela foi achada com um tiro na cabeça e a polícia inicialmente considerou suicídio, mas o caso logo se tornou suspeito. Não havia impressões digitais, nenhum parente pôde ser identificado e todos os rótulos de suas roupas foram removidas. A arma usada não tinha impressões e ninguém viu ou ouviu um disparo. Até hoje, sua identidade e as circunstâncias de sua morte permanecem um mistério, levantando teorias de que ela poderia ter sido uma espiã, uma assassina ou uma envolvida em uma operação secreta durante o fim da Guerra Fria. O caso segue sem solução e é um dos maiores mistérios não resolvidos da Noruega. O homem de Somerton foi um homem desconhecido encontrado morto em 1º de dezembro de 1948 na praia de Somerton, perto de Adelaide, na Austrália. Ele estava bem vestido, sem sinais claros de violência, e todos os rótulos de suas roupas haviam sido removidos. O caso ficou famoso porque um pedaço de papel com as palavras Tamanchud, ou em persa, terminado ou acabado, foi encontrado escondido em seu bolso. O trecho foi retirado de um livro de poemas chamado Rubaiyat de Omar Khayyam.
Dentro do exemplar do livro, a polícia encontrou um código misterioso e um número de telefone, o que aumentou o enigma. Durante décadas, a identidade do homem e a causa de sua morte permaneceram um mistério. Em 2022, pesquisas de DNA identificaram o homem de Somerton como Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico e instrumentador australiano nascido em 1905. Acredita-se que ele tenha morrido por envenenamento, possivelmente suicídio, mas as circunstâncias exatas nunca foram totalmente esclarecidas. A mulher de Sdalen foi uma mulher não identificada que foi encontrada morta em 29 de novembro de 1970 no Vale de Sdalen, perto de Bergen, na Noruega. O caso ficou conhecido como um dos maiores mistérios criminais do país. Seu corpo foi encontrado parcialmente carbonizado e ao redor havia frascos de remédios sem rótulo, garrafas de bebida e objetos sem impressões digitais, como se tivessem sido limpos. As investigações revelaram que ela havia usado diversas identidades falsas e passaportes diferentes, viajando por várias cidades europeias antes de morrer. A autópsia indicou envenenamento por barbitúricos e monóxido de carbono, sugerindo suicídio, mas as circunstâncias, somada ao uso de disfarces e codinomes, levantaram suspeitas de espionagem, especialmente durante a Guerra Fria. Até hoje, a verdadeira identidade e o motivo de sua morte permanecem um mistério não resolvido. Bodhidharma foi um monge budista indiano que viveu provavelmente entre os séculos 5 e 6 d.C. e é considerado o fundador do Zen budismo na China. Segundo a tradição, ele viajou da Índia até a China para transmitir os ensinamentos de Buda baseados na meditação direta e na experiência pessoal, em vez de estudos de textos sagrados. Ficou famoso por ensinar a prática do dhyana, meditação profunda, que mais tarde se tornaria o Zen. Também é associado em algumas lendas à origem das artes marciais de Shaolin, pois teria ensinado exercícios físicos e espirituais aos monges para fortalecer o corpo e a mente, apesar de sua figura estar envolta em mitos. Bodhidharma é lembrado como um símbolo de disciplina, da concentração e da busca pela iluminação através da prática pessoal. Glória Ramírez foi uma mulher americana conhecida como a Mulher Tóxica, devido a um misterioso caso ocorrido em 1994 no Hospital Geral de Riverside, na Califórnia. Ela deu entrada na emergência com sintomas de câncer cervical avançado, mas durante seu atendimento, médicos e enfermeiros começaram a passar mal, relatando tontura, náusea e desmaios após sentirem um odor químico estranho vindo do seu corpo. O hospital teve de ser evacuado e Glória morreu pouco depois, mas a causa do que aconteceu com a equipe médica nunca foi totalmente explicada. Uma teoria oficial sugeriu que ela usou dimetilsulfóxido como um remédio caseiro, que pode ter sido transformado em gases tóxicos sob certas condições. No entanto, muitos detalhes permanecem inexplicados, tornando o caso um dos maiores mistérios médicos mais intrigantes dos Estados Unidos. A Condessa de Desmond foi uma nobre irlandesa do século XV ou XVI, famosa por sua suposta longevidade extraordinária. Acredita-se que ela tenha sido Catherine Fitzgerald, casada com o 11º Conde de Desmond na Irlanda. Segundo relatos históricos e lendas, ela teria vivido mais de 140 anos, chegando a ser vista viva no reinado da Rainha Elizabeth I. Disse que ela manteve boa saúde por muito tempo e até morreu após cair e se ferir enquanto colhia cerejas em idade avançada. Embora sua idade exata seja duvidosa e envolta em mito, a Condessa de Desmond se tornou uma figura lendária da história irlandesa britânica, símbolo de longevidade e mistério.
Wolf Messing foi um famoso mentalista e ilusionista polonês soviético nascido em 1899, conhecido por supostamente possuir habilidades psíquicas como telepatia, leitura de mentes e previsão do futuro. Ele ficou famoso na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, apresentando-se em diversos países. Messing afirmava ter previsto a ascensão de Hitler e o início da guerra, o que teria levado a fugir da Alemanha nazista. Na União Soviética, ganhou notoriedade por seus espetáculos e por alegadas experiências conduzidas com o apoio de figuras como Stalin, embora muitas dessas histórias sejam de autenticidade duvidosa e provavelmente misturem fatos com mitos. Wolf Messing morreu em 1974 e até hoje é lembrado como uma figura envolta em mistérios entre a fronteira do entretenimento, da propaganda soviética e do suposto paranormal. Edward Kelly foi um alquimista e médium inglês conhecido por sua parceria com o mago e erudito John Dee. Juntos, eles afirmavam se comunicar com anjos por meio de um sistema de símbolos em uma linguagem angélica chamada Enochiana, que teria sido revelada a eles como visões. Kelly alegava possuir habilidades de necromancia e transmutação de metais, afirmando até ter descoberto o segredo de transformar chumbo em ouro. Suas supostas façanhas o tornaram famoso, mas também o levaram à prisão por fraude. Apesar de suas controvérsias, Kelly é lembrado como uma figura central do ocultismo renascentista e um dos personagens mais misteriosos ligados à alquimia e à magia elisabetana. Akhenaten foi um faraó do Egito Antigo que reinou por volta de 1353 a.C. a 1336 a.C., durante a 18ª dinastia. Ele é conhecido por ter promovido uma das maiores revoluções religiosas da história egípcia. Substituiu o tradicional politeísmo pelo culto quase exclusivo a Aton, o disco solar, tornando-se o primeiro governante a adotar uma forma de monoteísmo. Durante seu reinado, mudou a capital de Tebas para uma nova cidade chamada Aquataton, atual Amarna, dedicada a Aton. Essa transformação cultural e religiosa ficou conhecida como o período amarniano. Após sua morte, os faraós seguintes, incluindo seu provável filho Tutankhamon, restauraram os antigos deuses e tentaram apagar seu legado, destruindo imagens e inscrições de Akhenaten. Apesar disso, ele permanece uma das figuras mais enigmáticas e debatidas da história egípcia. Elisa Lam foi uma estudante canadense de 21 anos que ficou conhecida mundialmente após sua misteriosa morte em 2013, no Hotel Cecil, em Los Angeles, Estados Unidos. Ela estava viajando sozinha pela Califórnia quando desapareceu. Dias depois, a polícia divulgou um vídeo do elevador do hotel que mostrava Elisa agindo de forma estranha, apertando vários botões, gesticulando e parecendo falar com alguém invisível. O vídeo viralizou na internet e gerou inúmeras teorias, desde problemas mentais até hipóteses sobrenaturais. Seu corpo foi encontrado semanas depois dentro de uma caixa d'água do hotel após hóspedes reclamarem do gosto e da cor da água. As investigações concluíram que a morte foi acidental, causada por afogamento, associada a um episódio de transtorno bipolar. No entanto, as circunstâncias e o vídeo continuam a alimentar especulações e mistérios sobre o caso. Sidney Gottlieb foi um químico e oficial da CIA conhecido por ter sido o principal responsável pelo projeto MKUltra, um programa secreto de controle mental conduzido nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960. Nascido em 1918, Gottlieb trabalhava com pesquisas que envolviam LSD, hipnose, tortura e privação sensorial, buscando maneiras de manipular o comportamento humano, especialmente durante a Guerra Fria. Ele supervisionou experimentos muitas vezes feitos sem o consentimento das pessoas envolvidas, incluindo prisioneiros, pacientes psiquiátricos e civis. Chamado de o químico da CIA e às vezes de Dr. Morte,
Gottlieb também esteve envolvido em tentativas de envenenar inimigos políticos, como Fidel Castro. Ele se aposentou da CIA em 1973 e morreu em 1999. Hoje é lembrado como uma das figuras mais controversas da história da espionagem americana. O menino do Acre é Bruno Borges, um jovem brasileiro de Rio Branco que ficou famoso em 2017 após desaparecer misteriosamente, deixando em seu quarto paredes cobertas de escritos criptográficos, quadros com símbolos e figuras e 14 livros escritos à mão em código. O caso chamou a atenção nacional e foi amplamente divulgado, pois o quarto lembrava um santuário esotérico com uma estátua de Giordano Bruno no centro. Muitos acreditaram que ele poderia ter sido vítima de algo estranho ou que estivesse envolvido em temas de ocultismo ou ufologia. Algumas semanas depois, Bruno reapareceu afirmando que seu desaparecimento foi parte de um projeto artístico filosófico que ele planejava divulgar. Ele publicou um dos livros chamados TAC, a teoria da absorção do conhecimento. Em resumo, o menino do Acre é Bruno Borges, um jovem que causou grande repercussão no Brasil com um desaparecimento enigmático e escritos misteriosos, misturando filosofia, misticismo e autopromoção artística. Gunther Stoll foi um engenheiro de alimentos alemão que ficou famoso por um misterioso e inexplicável caso de morte em 1984, conhecido como o caso Yogtze. Pouco antes de morrer, Stoll vinha dizendo a amigos e à esposa que eles estavam o perseguindo, mas nunca explicou quem seriam essas pessoas. Na noite de 25 de outubro de 1984, ele teria subitamente escrito um papel à sequência enigmática Yogtze, que às vezes era interpretada como YO6TZE. E logo depois saiu de casa dirigindo seu carro. Algumas horas depois, Stoll foi encontrado ferido e nu dentro de seu carro capotado em uma estrada perto de Hagen, na Alemanha. Antes de morrer, teria dito a 2 caminhoneiros que o encontraram que 4 pessoas estavam com ele, mas quando o resgataram, ele estava sozinho. A autópsia mostrou que os ferimentos não eram totalmente compatíveis com o acidente, sugerindo que ele pode ter sido ferido em outro local e colocado no carro depois. O caso nunca foi resolvido e o significado da palavra Yogtze permanece desconhecido, alimentando teorias sobre espionagem, delírio psicótico ou algum tipo de conspiração. A mulher desconhecida de Sena foi uma jovem mulher não identificada cujo corpo foi encontrado no rio Sena, em Paris, por volta do final do século XIX, provavelmente na década de 1880 ou 1890. A história conta que o cadáver não apresentava sinais de violência e parecia ter sido vítima de afogamento. O legista, impressionado pela serenidade e beleza de seu rosto, mandou fazer uma máscara mortuária. Essa máscara logo se espalhou por Paris e depois por toda a Europa, tornando-se um símbolo de beleza trágica, mistério e melancolia. Ninguém jamais descobriu sua identidade, mas seu rosto inspirou artistas e escritores e poetas. Entre eles, Rainer Maria Rilke e Vladimir Nabokov. No século XX, sua imagem ganhou um novo significado quando serviu de modelo para o rosto do manequim usado em treinamento de reanimação cardiopulmonar, conhecido como Ressusci-N. Por isso, a imagem dela é chamada de a garota mais beijada do mundo. Igor Dyatlov foi um estudante russo de engenharia da Universidade Técnica dos Urais e o líder da famosa expedição do Passo Dyatlov, um caso misterioso ocorrido em 1959 nos Montes Urais, na então União Soviética. Ele comandava um grupo de 9 jovens experientes em trilhas e esqui que partiram para a expedição nas montanhas, mas todos morreram em circunstâncias inexplicáveis. Quando os corpos foram encontrados, apresentavam ferimentos estranhos, como fraturas internas sem sinais externos,
a ausência de roupas e até níveis de radiação em alguns pertences. A causa exata da tragédia nunca foi totalmente esclarecida. Teorias variam entre avalanche, testes militares e secretos, fenômenos naturais e até hipóteses paranormais. Igor Dyatlov é lembrado como um líder responsável e habilidoso, cuja morte permanece um dos maiores mistérios da Rússia moderna. Lin Xinyuan foi um herbalista e artista marcial chinês que, segundo relatos populares, teria vivido mais de 200 anos. Embora essa longevidade seja considerada uma lenda, de acordo com registros e testemunhos locais, ele teria nascido em 1677 ou até em 1776, segundo outras fontes, e morrido em 1933, o que daria entre 197 e 256 anos de vida. Li ficou famoso por suas alegações de longa vida e por ser um mestre do Qigong, artes marciais e medicina tradicional chinesa, especialmente no uso de ervas como ginseng, goji e gotu kola. Um suposto registro militar chinês teria mencionado Li como consultor e reconhecido sua idade avançada. Ele próprio afirmava ter vivido tanto tempo por manter uma vida calma, dieta equilibrada, exercícios de respiração e meditação. No entanto, não há provas científicas que confirmem sua idade real. A história de Lin Xinyuan é vista hoje como uma mistura de mito, tradição e possível exagero histórico, mas continua sendo um dos casos mais famosos de suposta longevidade extrema. Aristés de Proconeso foi uma figura lendária da Grécia Antiga, conhecida por sua associação com o misticismo e o sobrenatural. Acredita-se que tenha vivido por volta do século VII a.C. Segundo relatos antigos, especialmente de Heródoto, Aristés era um poeta e adivinho que teria desmaiado ou morrido repentinamente em uma loja, mas misteriosamente seu corpo desapareceu. Tempos depois, ele teria sido visto vivo em outras cidades e surgiram histórias de que possuía o poder de deixar seu corpo em espírito. Também se dizia que Aristés viajou com os Hiperbóreos, um povo mítico do norte, que escreveu um poema épico chamado Aripasmeia, onde descrevia criaturas e terras misteriosas. Por essas histórias, ficou conhecido como uma espécie de xamã ou profeta grego, envolto em lendas sobre bilocação e vida após a morte. Benjamin Kyle é o nome usado por um homem que foi encontrado em 2004 nos Estados Unidos, sem memória de quem era. Ele foi descoberto atrás de um restaurante do Burger King em Richmond Hill, na Geórgia, desmaiado e com ferimentos na cabeça. Quando acordou, não se lembrava do próprio nome, passado ou identidade. Um caso de amnésia retrógrada grave. Como não havia registros dele em nenhum banco de dados, ele passou anos vivendo sem documentos, emprego fixo ou assistência adequada. O caso chamou a atenção da mídia e de especialistas em memória que tentaram ajudá-lo a descobrir quem era. Somente em 2015, após testes de DNA e pesquisas genealógicas, sua verdadeira identidade foi confirmada. Benjamin Kyle era, na verdade, William Borges Powell, nascido em 1948 em Indiana. Ele havia desaparecido décadas antes por motivos desconhecidos. Depois da revelação, Powell optou por manter uma vida privada e discreta. O incidente Max Headroom aconteceu em 1987 em Chicago, nos Estados Unidos, e é um dos ataques de transmissão de televisão mais famosos da história. Durante a exibição de 2 programas diferentes, o primeiro na emissora WGN-TV e depois na WTTW, a PBS, o sinal de televisão foi invadido por uma pessoa usando uma máscara de Max Headroom, um personagem popular da época, que apareceu em uma gravação bizarra e sem sentido. Os invasores interceptaram o
sinal de transmissão usando equipamento de rádio e um transmissor potente o suficiente para sobrepor o sinal oficial. Apesar de uma grande investigação conduzida pela FCC, a Federal Communication Commission, os responsáveis nunca foram identificados. Até hoje, ninguém sabe quem realizou o ataque ou o motivo, tornando-se um dos casos de não resolvidos mais conhecidos da televisão. Dead Pirate Roberts foi o pseudônimo usado pelo criador e administrador da Silk Road, um famoso mercado negro online que operou na Dark Web em 2011 e 2013. O site permitia a compra e venda anônima de drogas, armas e outros produtos ilegais usando o Bitcoin como forma de pagamento. O nome é a referência ao personagem Dead Pirate Roberts do filme A Princesa Prometida, que passava seu nome como para sucessores, o que ajudava a criar a ideia de que Dead Pirate Roberts poderia ser uma identidade compartilhada. Em 2012, o FBI prendeu Ross Ulbricht, identificado como o verdadeiro criador e administrador do Silk Road, acusando-o de ser o Dead Pirate Roberts. Ulbricht foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por tráfico de drogas, conspiração e outros crimes relacionados. O caso se tornou um dos símbolos tanto da luta contra o crime digital quanto dos debates sobre liberdade na internet e privacidade. O Phantom Killer, ou em português o Fantasma Assassino, foi um assassino em série não identificado, responsável por uma série de ataques violentos em Texarkana, uma cidade na divisa entre o Texas e o Arkansas, em 1946. Entre fevereiro e maio daquele ano, o criminoso atacou 8 pessoas, geralmente casais, em áreas isoladas, matando 5 delas. Ele ficou conhecido como fantasma porque agredia à noite, usava uma máscara de pano com buracos para os seus olhos e nunca foi capturado, apesar de uma grande caçada policial. O caso gerou pânico na região e inspirou o filme de terror The Town That Dreaded Sundown, de 1976. Até hoje, a verdadeira identidade do Phantom Killer permanece um mistério não resolvido. Bela Kiss foi um assassino em série húngaro que viveu no início do século XX e é lembrado por um dos casos mais macabros da época. Nascido por volta de 1877, ele morava na cidade de Cinkota, perto de Budapeste, e trabalhava como ferreiro. Em 1912 e 1914, Kiss atraiu várias mulheres por meio de anúncios de jornal, geralmente fingindo ser um viúvo rico em busca de casamento. Muitas dessas mulheres desapareceram após visitá-lo. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades investigando a sua casa descobriram 24 barris metálicos que ele dizia conter gasolina, mas na verdade guardava corpos de mulheres estranguladas e preservadas em álcool. Bela Kiss, que havia sido convocado para o exército, nunca foi capturado. Houve rumores de que ele fugiu para vários países, inclusive nos Estados Unidos, mas nada foi comprovado. Seu paradeiro final permanece desconhecido, tornando-o uma das figuras mais enigmáticas e assustadoras da história criminal. As crianças de Sodder foram 5 irmãos que desapareceram misteriosamente durante um incêndio na casa da família Sodder, na madrugada de 25 de dezembro de 1945, em Fayetteville, West Virginia, nos Estados Unidos. A família era composta por George e Jenny Sodder e seus 10 filhos. Durante o incêndio, apenas 4 crianças e os pais conseguiram escapar. Os 5 restantes, Maurice de 14 anos, Martha de 12, Louis de 9 e Jenny de 8, e Beth de 5 nunca foram encontrados. O caso tornou-se famoso porque nenhum corpo ou resto mortal foi localizado entre as cinzas, algo improvável dado ao curto tempo de fogo e a temperatura do incêndio. Além disso, vários indícios suspeitos surgiram. O telefone da casa foi cortado pouco antes do incêndio, a escada usada para escapar desapareceu misteriosamente, o caminhão de George não funcionava, testemunhas relataram ter visto um homem mexendo em fios próximos dias antes e alguns disseram ter visto as crianças vivas depois do incêndio. Durante décadas, os Sodders acreditaram que seus filhos foram sequestrados
e o incêndio foi uma distração. Eles mantiveram um grande outdoor com fotos das crianças desaparecidas na beira da estrada até a morte de Jenny nos anos de 1980. O desaparecimento das cinco crianças de Sodder permanecem um dos mistérios não resolvidos mais conhecidos dos Estados Unidos. Prahlad Jani foi um místico e faquir indiano nascido em 1929 e falecido em 2020, conhecido por afirmar que viveu sem comer ou beber por mais de 70 anos. Segundo ele, uma deusa o abençoou quando jovem, permitindo que sobrevivesse apenas com energia espiritual chamada de prana. As alegações de Jani começaram a chamar a atenção de cientistas e militares indianos que o submeteram a vários estudos hospitalares, especialmente em 2003 e 2010. Durante esses testes, ele teria sido monitorado por dias sem ingerir nada e sem sinais aparentes de desidratação ou desnutrição. Embora os resultados nunca tenham sido verificados de forma independente e sejam amplamente questionados pela comunidade científica, Prahlad Jani era visto por muitos como um santo ou um milagreiro, enquanto para outros era apenas um misterioso caso sem explicação comprovada. Tahari foi um homem francês do século XVIII conhecido por seu apetite extremo e comportamento alimentar bizarro. Nascido por volta de 1772, ele tinha um metabolismo anormal e era capaz de comer quantidades enormes de comida sem engordar, chegando a consumir em um só dia o que várias pessoas comeriam em uma semana. Durante a Revolução Francesa, Tahari serviu no exército, mas sua fome insaciável o levou a comer lixo, animais vivos e até carne humana. Segundo relatos médicos da época, médicos do hospital militar de Soultz o estudaram, intrigados com sua condição, mas nunca conseguiram determinar a sua causa. Ele morreu em 1798, provavelmente de tuberculose, mas sua autópsia revelou órgãos internos anormais com um estômago desproporcionalmente grande. O caso de Tahari continua sendo um dos mais estranhos da história médica, possivelmente relacionado a algum distúrbio metabólico ou hormonal extremo. Indrid Cold é uma figura misteriosa associada a casos de ufologia e ao fenômeno do Mothman nos Estados Unidos, especialmente na década de 1960. Ele é descrito como um homem sorridente, um ser de aparência humana, sempre com um sorriso fixo e comportamento estranho. O primeiro relato conhecido aconteceu em 1966, quando Woodrow Derenberger, um vendedor da Virgínia Ocidental, afirmou ter encontrado Cold após seu carro ser parado por um objeto voador. Segundo Derenberger, Cold se comunicava telepaticamente, dizia vir de um planeta chamado Lonulus e mostrou interesse em observar os humanos. Desde então, Indrid Cold passou a fazer parte do folclore ufológico e paranormal americano, sendo visto por alguns como um alienígena benevolente e por outros como uma entidade sinistra ligada a aparições e desaparecimentos misteriosos. Até hoje, não há provas concretas de sua existência. A celebridade número 6 é o nome dado a uma pessoa misteriosa cuja identidade nunca foi revelada publicamente, mencionada em listas ou reportagens sobre celebridades anônimas ou ocultas, geralmente em contextos de mistério, teoria da conspiração ou cultura pop alternativa. O termo costuma aparecer em fóruns da internet, vídeos de curiosidade e listas de pessoas famosas desconhecidas, referindo-se a alguém que teria sido fotografado ou filmado ao lado de figuras conhecidas, mas sem que ninguém soubesse quem era, tornando-se um enigma na cultura online. Porém, em 2004, foi descoberto quem é a celebridade número 6, tendo sido revelado e descoberto, em um fórum vindo do Reddit. A história fala de um carro preto, geralmente um Volga GAZ21
ou GAZ-24, que aparecia misteriosamente nas ruas e sequestrava pessoas, principalmente crianças. Diziam que quem via o carro morria logo depois ou desaparecia sem deixar rastros. As versões variam. Alguns diziam que o carro era dirigido por agentes do governo soviético, padres satânicos ou até demônios. Outros acreditavam que era usado para roubo de órgãos ou rituais ocultos. Em resumo, o assassino do Black Volga é um símbolo de medo e mistério, uma mistura de paranoia política, crenças sobrenaturais e histórias de terror urbano, sem provas reais de que tenha existido. Alexander Solonik foi um famoso assassino de aluguel russo dos anos 1990, conhecido por sua extrema habilidade com armas e por atuar tanto para organizações criminosas quanto por conta própria. Nascido em 1960, ele começou a vida como policial, mas foi expulso por má conduta e acabou entrando no mundo do crime. Ganhou notoriedade por eliminar figuras importantes da máfia russa, muitas vezes sozinho e em locais públicos, usando armas em ambas as mãos com precisão. Sua fama o tornou uma lenda entre criminosos e policiais. Em 1997, Solonik foi encontrado morto na Grécia, aparentemente estrangulado. Acredita-se que tenha sido traído por aliados ou executado por ordem de outras facções criminosas. A tribo Manti é o nome dado a um grupo misterioso de supostos indígenas da ilha de Sumatra, na Indonésia. Eles aparecem em lendas locais e em alguns relatos e vídeos modernos, especialmente em um vídeo famoso de 2003 feito por uma equipe de documentaristas da região de Aceh, que mostrava uma pequena figura humana fugindo rapidamente para a floresta, o que muitos acreditaram ser um homem Manti. Segundo as histórias, os Mantis seriam um povo antigo e isolado, de estatura muito baixa, semelhante a pigmeus, que viveria escondido nas florestas tropicais de Sumatra e evitaria qualquer contato com humanos modernos. Não há provas científicas da existência desse grupo e o vídeo que circulou é considerado inconclusivo, podendo ter sido uma fraude ou apenas mostrar uma pessoa comum. Teresa Neumann foi uma mística e estigmatizada católica alemã, conhecida por afirmar viver sem comer nem beber por décadas, sustentando-se apenas pela comunhão. Ela teria começado a apresentar estigmas, feridas semelhantes às de Cristo, em 1926 e, segundo relatos, durante a Semana Santa, revivia as dores da paixão em êxtase. Médicos e religiosos a observavam, mas nunca conseguiam explicar completamente seus fenômenos. Teresa também dizia ter visões de Jesus e dos santos, além de compreender idiomas que nunca estudou durante essas experiências. Apesar do ceticismo de alguns, muitos fiéis a consideram uma santa não oficial e um exemplo de fé e sofrimento místico. Ela morreu em 1962 e seu caso ainda desperta interesse entre estudiosos e religiosos. Who Put Bella in the Wych Elm é o nome dado a um mistério não resolvido que começou na Inglaterra em 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, 4 meninos encontraram um esqueleto humano dentro de um homo, perto de Hagley Wood. Dentro do crânio havia restos de tecido e uma aliança. E mais tarde descobriu-se que era o corpo de uma mulher assassinada, provavelmente alguns anos antes. Pouco depois, mensagens misteriosas começaram a aparecer em muros da região com a frase Who Put Bella in the Wych Elm, ou em português, quem colocou Bella no olmo. Esses grafites deram origem ao nome Bella, já que a identidade real da mulher nunca foi confirmada. Várias teorias surgiram que ela poderia ter sido uma espiã alemã, uma vítima de ritual ocultista ou uma mulher desaparecida chamada Bella ou Louis Bella, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. Até hoje, o caso é considerado um dos mistérios mais enigmáticos da Grã-Bretanha. Edward Mordrake é uma figura lendária do século XIX, supostamente um nobre inglês que teria nascido com duas faces, uma normal na frente e outra deformada na parte de trás de sua cabeça. Segundo o relato popular, a segunda face podia sussurrar, rir e chorar,
mas apenas Modric conseguia ouvi-la e dizia que ela o atormentava constantemente com palavras demoníacas. Desesperado com a situação, Edward teria pedido aos médicos que removessem o rosto demoníaco, o que nunca foi feito, e acabou tirando a própria vida aos 23 anos. Apesar da fama da história, não há provas de que Edward Modric realmente existiu. A história surgiu em publicações médicas duvidosas do século XIX e foi reforçada pela cultura popular, aparecendo em livros, músicas e até na série American Horror Story. A Rainha de Sheba, ou a Rainha de Sabá, é uma figura lendária mencionada em textos antigos, principalmente na Bíblia, no Alcorão e em tradições etíopes. Segundo a história mais conhecida, ela era uma poderosa monarca que governava o reino de Sabá, possivelmente localizado onde hoje é o Iêmen ou Etiópia, e que teria visitado o rei Salomão em Jerusalém para testar sua sabedoria com enigmas e presentes valiosos. Encantada pela inteligência e riqueza de Salomão, a rainha o teria elogiado e retornado ao seu reino levando novos conhecimentos. Em algumas tradições, especialmente na Etiópia, acredita-se que os dois tiveram um filho chamado Menelik I, considerado o fundador da dinastia real da Etiópia. Assim, a Rainha de Sheba é lembrada como um símbolo de sabedoria, riqueza e poder feminino, além de ser uma figura que conecta as tradições hebraica, islâmica e africana. Adam Reiner foi um homem austríaco conhecido por ser a única pessoa documentada na história que foi tanto anão quanto gigante. Ele nasceu em 1899 em Graz, na Áustria. Quando jovem, media 1,18 m de altura, sendo classificado como um anão. Porém, por volta dos 21 anos, começou a crescer rapidamente devido a um tumor na hipófise, que causou gigantismo e acromegalia. Durante a vida adulta, ele chegou a medir cerca de 2,34 m, mas o crescimento anormal causou sérios problemas de saúde, deformações ósseas e dificuldade para se locomover. Adam morreu em 1950, aos 51 anos, e ficou conhecido como um caso médico único pela mudança extrema em sua altura ao longo da vida. O rei Koloksai é uma figura da mitologia cita, um povo nômade que viveu nas estepes da Eurásia. Segundo o historiador grego Heródoto, Koloksai era considerado o ancestral mítico e fundador dos citas. Além da conta que o deus Zeus e a deusa Boristênis, filha do rio Dníper, tiveram um filho chamado Koloksai. Ele se tornou o primeiro rei dos citas e recebeu objetos sagrados de ouro caídos do céu, um arado, um jugo, uma taça e uma machadinha, símbolos da realeza e da vida nômade. Os descendentes de Koloksai eram chamados de filhos do ouro celeste, e a posse desses objetos divinos legitimava o direito ao trono. A Esbjerg Fort White Woman, ou em português, a Mulher Branca da Floresta de Esbjerg, é um caso misterioso relacionado a uma mulher não identificada encontrada morta em uma floresta perto de Esbjerg, na Dinamarca, em 1991. Seu corpo foi descoberto em uma área isolada e, apesar das investigações, nunca foi possível identificar quem ela era. As autoridades estimaram que ela tinha entre 25 e 35 anos, cabelos loiros e aparência europeia. Ela não carregava documentos e todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas, o que levantou suspeitas de assassinato ou tentativa deliberada de ocultar sua identidade. Mesmo com esforços internacionais e uso posterior de análise de DNA, a identidade e as circunstâncias de sua morte continuam desconhecidas, tornando-se o caso como um dos maiores mistérios criminais não resolvidos da Dinamarca.
Andervik Moskedorvarko é apresentado na internet como um misterioso escritor russo cujo livro teria sido censurado e quase apagado da história. O nome começou a circular em blogs brasileiros por volta de 2010, especialmente em textos que afirmavam ter encontrado traduções raras de suas obras. Alguns relatos diziam que o autor foi silenciado pelo governo russo por causa do conteúdo de seus escritos, supostamente perturbadores ou filosóficos demais. Entretanto, nenhuma prova concreta da existência de Moskedorvarko foi encontrada. Não há registros em bibliotecas, arquivos literários ou referências acadêmicas. A maioria das pessoas que pesquisaram o caso acredita que ele surgiu como uma trollagem ou uma creepypasta, criada para parecer um enigma literário real. Hoje, o nome de Andervik Moskedorvarko é lembrado como uma lenda urbana digital, símbolo de mistério e desinformação espalhada pela internet. Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Como eu tinha falado, esse vídeo foi mais simples por conta dele ter sido basicamente um compilado de todas as camadas, mas eu espero que vocês possam aproveitar, verem o vídeo e apreciar, porque esse, na minha opinião, foi em comparação com o Iceberg das Pessoas Misteriosas, onde basicamente minha edição era um pouco mais simples, eu ainda estava me encontrando, e a minha oratória não era muito boa. Hoje em dia eu já percebi que eu evolui bastante e, na minha opinião, esse foi um dos meus um dos icebergs que eu mais gostei de fazer. Eu tenho muitos outros icebergs em mente já tá tudo preparado já, gente. E outra coisa é que já darei alguns spoilers dos próximos vídeos, e é o seguinte: o próximo vídeo que está em produção vai ser a segunda parte dos casos bizarros, assustadores do 4chan, que eu consegui achar mais alguns. Provavelmente acho que esse vai ser o último, porque, meu irmão, é muito difícil de conseguir achar coisas do 4chan. Na minha opinião é muito difícil, né? Mas não tem problema não, tá? E depois desse vídeo eu irei iniciar um novo iceberg, que vai ser o iceberg das pessoas desaparecidas. Esses são os spoilers que eu vou te dar, que eu vou dar pra vocês, nada além disso. Então, gente, é isso. Muito obrigado por terem visto o vídeo, terem comentado, curtido. Qualquer coisa, podem mandar comentários falando alguma coisa que acharam no vídeo, alguns erros que eu acabei falando. Então é isso, gente. Muito obrigado e falou!